Bom, pessoal, boa tarde. Estamos nós aqui no nosso quarto e penúltimo encontro, né? Incrível como, pelo menos para a gente que está organizando, passa muito rápido, né? Se a gente não se mexe, já estamos na próxima aula e, como vocês, né? Nós temos as diversas outras atividades também, didáticas, aula que a gente tem que ministrar e tudo mais. Mas estamos nós aqui firmes e fortes, né, na aula de hoje, né? Espero que a Carol e todos vocês também estejam, né? E na próxima sexta-feira, acho que nós temos aí um feriado, né? Para dar um descanso, assim, né? Bom, eu já, então, em relação ao término da aula passada, né, que nós estávamos abordando basicamente a questão da corporeidade, que faz parte aí da nossa programação do curso, eu comentei com a Carol, né, a gente vai fazer o seguinte, hoje eu vou, né, eu e a Carol, vamos continuar a discussão da questão da corporeidade, porque eu acho que é muito importante, a gente tem se detido muito sobre essa temática, né, nos últimos tempos, aí, um grupo que a gente tem, né, que é o Desmutação, que a Carol é a coordenadora. Inclusive, Carol, se você puder colocar no link, né, o endereço do Desmutação, quem quiser dar uma olhada, né, então chama Desmutação, né, Vida, Ciência e Educação, né? Esse é o nome do curso, não, desculpa, do grupo de pesquisa que a gente tem no Sempre Aqui. Bom, e lá a gente tem, né, em alguns trabalhos, inclusive, que têm sido orientados pela Carol, o pessoal tem trazido bastante essa questão da corporeidade, e então eu acho que vale a pena a gente ficar um pouquinho mais nela, né? Hoje acho que a gente vai ter uma concretude maior, inclusive eu vou me referir aos experimentos que eu fiz, né, no final da aula passada e que depois, durante a semana, eu coloquei no Google Classroom. Quem não viu, tem um link lá no Google Classroom sobre os experimentos da canaleta, né, da bolinha de gude, eu chamo circuito da bolinha de gude na canaleta, e o outro experimento que é, né, o circuito hidráulico, né? Então, ambos os experimentos eu os montei porque eles são sugeridos não exatamente dessa forma, tem uma adaptação aí no trabalho da Constance Camille como atividades de conhecimento físico, né? Sendo que as atividades de conhecimento físico têm uma certa relação, eu diria que talvez mais restrita, né, a atividade de conhecimento físico, mas tem uma relação forte com a questão da corporeidade, na medida em que é assumido a necessidade, né, de que as crianças e os jovens e todos nós, né, ao aprendermos ciência, a gente precisa ter um contato, né, manipular corporalmente os fenômenos que nós queremos estudar, porque se apropriar desse conhecimento, vamos dizer assim, físico, científico, é muito mais do que fazer contas, do que, né, olhar as deduções que o professor faz na lousa, ou, no caso das crianças, aquilo que está escrito nos livros didáticos, e depois preencher questionários no final do livro para, né, para ver se a criança compreendeu basicamente o vocabulário, né? Então, a educação em ciências é muito mais do que isso. E a questão da corporeidade, eu não sei se ela é óbvia para as pessoas, mas o fato é que no sistema educacional ela tem realmente sido deixada de lado, né? As crianças, como os jovens e como os adultos, frequentam a mesma sala de aula, no geral, com cadeiras, carteiras, lousas, né? Naquele esquema senta que lá vem história, né? Um pouco assim, não, às vezes o problema é que a história não é contada de maneira interessante, tal, mas mesmo que fosse, a gente precisa mais do que ouvir essa história, a gente precisa vivenciar essa história com
os nossos corpos, né? Claro que ouvir uma história já é uma atividade corporal, né? Mesmo porque os estudos, né, do que hoje a gente chamaria de neurociências mostram que quando nós estamos lendo algo, como nós estamos ouvindo, né, são acionadas áreas do cérebro que não tem a ver só com o processo visual, só com o processo auditivo, mas tem a ver com todo o processo envolvido naquilo que nós estamos ouvindo, né? Então, se alguém fala que fulano caiu da bicicleta, por exemplo, a gente está acionando, né, mecanismos aí internos associados a essa situação, né? Acho que por isso que quando nós temos essa facilidade, né, de ir assistir um filme, se identificar, né, as pessoas emotivamente, inclusive com os personagens, chorarem, sentirem raiva, medo, né, essa coisa toda, porque a gente tem uma espécie de empatia, né, com as cenas do cinema, com a vida dos outros e com os fenômenos naturais também, ok? Bom, a professora Carol já colocou, então, o endereço aqui do grupo Desmutação, né? Para vocês darem uma olhada, quem tiver interesse. Tá? Bom, olha só. Hoje a gente vai começar, eu vou retomar aquele texto, né? Na verdade, a gente nem falou dele, sobre a corporeidade em Paulo Freire, eu só apresentei para vocês, falei que o autor do texto era aqui da Paraíba, tal, mas a gente não percorreu o texto. Eu não vou ficar, podem ficar tranquilos, né? Eu não vou ficar ali linha por linha do texto, assim, fazendo uma paráfrase do texto, mas tem alguns pontos aí que eu acho fundamentais, e depois, então, de percorrer esse texto, eu vou trazer um outro texto que também está na nossa referência bibliográfica e está disponível agora no Google Drive, né? Que é um texto do professor Eugênio sobre o lúdico, né? Então, a gente vai conversar sobre esse texto. Eu tinha pensado originalmente em não trazer o texto do professor Eugênio, né? Eu ia trazer uma segunda concepção sobre a corporeidade do Frenet, até por conta de umas questões que foram colocadas aqui, né, sobre a frustração relacionada a possíveis frustrações das crianças, né, relacionadas às atividades experimentais, tal. Como o Frenet ele trabalha com a perspectiva do lúdico, mas ele circunscreve o lúdico à questão do trabalho também, né, com as crianças, né? Quer dizer, ele contextualiza a atividade lúdica a partir da atividade do trabalho com as crianças. Eu achei que poderia ser um bom referencial para a gente estar discutindo também essa questão, talvez, do desprazer, né, nas atividades experimentais aí com as crianças. Mas eu acho que o texto do Eugênio também traz umas questões interessantes e ao mesmo tempo, assim, um pouquinho mais concretas, né, para a gente aqui na questão do ensino de ciências e de física para crianças. E aí, então, eu vou abordar o texto do Eugênio. Até então, os textos que nós temos abordados, né, eles estão disponíveis no Google Classroom ou no Google Drive. Inclusive, esse texto do Frenet, que eu estava pensando em trazer, é uma dissertação de mestrado de uma pessoa aqui que fez o seu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e está disponível lá também no Google Drive. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu acho que vale a pena, porque o texto fala justamente sobre a concepção de corporeidade na didática, né, do Frenet. Na verdade, eu confesso com vocês que eu estou aqui com uma série de livros do Frenet já há algum tempo, e eu tenho interesse em me aprofundar nas leituras do Frenet, mas vai ficar aí para um próximo curso, né? Porque justamente porque o Frenet ele é considerado, né, alguém que seguiu aí alguns pressupostos, né, construtivistas da escola nova, tal,
mas ele também tem aí o rótulo, entre aspas, né, de ser um educador progressista, né, que se colocou, inclusive, contrário a algumas concepções do escolanovismo, né? E essa é uma perspectiva que me interessa, porque, para mim, né, eu estou vivendo um momento aí na educação em ciências com as crianças, né, no meu trabalho com as crianças, onde a questão das relações ciência, tecnologia e sociedade, meio ambiente, né, estão chamando, né, são muito relevantes para mim, no sentido de trabalhá-las com as crianças pelas questões que vocês todos já sabem, né, dos dramas contemporâneos que nós estamos vivenciando. Então, vamos lá, eu vou partilhar com vocês a tela, né, no texto sobre os corpos conscientes, né, em Paulo Freire. E aí, assim que eu terminar, eu abro aqui para né, algum comentário, e aí eu passo para o texto do Eugênio. Tá bom? A gente vai nessa sequência aí. Bom, então, está aí o texto na tela, né? Qual é o texto? Espera aí que tem aqui algo justamente em cima do comando. A noção de corpos conscientes na obra de Paulo Freire, do professor Luiz Gonzaga Gonçalves, né? Bom, gente, então eu até comentei na aula passada que o encontro, né? O Paulo Freire faz uma menção ao livro da filha dele, Madalena Freire, né? A Paixão de Conhecer o Mundo, quando num diálogo, num dos livros dele, né? Que é O Que Fazer, né? Que é ser, né? Que é em espanhol, que em português eles colocam O Que Fazer, ele está discutindo sobre a questão dos corpos conscientes, e acho que com Antônio Nogueira, e aí então ele cita o livro da Paixão de Conhecer o Mundo, da Madalena Freire, porque justamente o livro enfatiza muito essa questão, né, da corporeidade das crianças e das atividades que ela vai propondo às crianças. A Madalena Freire foi fundadora, né, acho que nos anos 80, talvez, não sei se antes, da Escola da Vila, em São Paulo, que foi um ícone, né, de disseminação das ideias do construtivismo no Brasil, pelo menos na cidade de São Paulo. Eles faziam muitos cursos, né, para professores, além das atividades com as crianças, e eu lembro que, na época, os cursos eram frequentados por pessoas de todo o Brasil, que vinham para São Paulo para fazer esses cursos e tudo mais. Bom, eu não sei se a Carol ainda vai comentar sobre o texto da Madalena Freire hoje, né? De qualquer forma, a gente vai ficar sabendo disso depois. E eu só estou lembrando que eu cheguei a comentar, né, que o texto da Madalena Freire, eu não coloquei nada, acho que da Madalena Freire na referência bibliográfica. Esse livro pode ser, ainda ele é comercializado, e lá tem relatos muito interessantes de experiências que ela desenvolveu com crianças, que eu considero, né, numa perspectiva de contemplar a corporeidade dessas crianças no processo de ensino de ciências, porque as atividades que ela narra nesse A Paixão de Conhecer o Mundo são atividades de educação em ciências com as crianças. Majoritariamente são essas atividades que ela está narrando. E é interessante que ela está fazendo isso enquanto uma pedagoga, né, que está trabalhando esses conhecimentos com as crianças. Ela fala no livro, né, os momentos que ela vai lá se formar, né, vai ler a partir das questões que as crianças colocam. Tem muita presença dos pais também, das crianças, que são convidados para auxiliarem, né, na elaboração na abordagem de algum conhecimento mais específico junto às crianças, tal. Bom, então, esse conceito na obra de Paulo Freire, né, o professor Luiz Gonzaga, nesse artigo, ele vai meio que trazer vários momentos desse conceito, né? Na verdade, assim, me interessa muito relacionar o conceito de corporeidade, né, consciente, né, de corpo consciente no Paulo Freire, com outro conceito
do Paulo Freire, que o texto traz aqui, que é o conceito da curiosidade, né? Que Paulo Freire vai caracterizar, né, dois momentos aí da curiosidade, a curiosidade ingênua e a curiosidade epistemológica. Então, vamos lá, né? Vamos ver algum recorte aqui do texto relevante para a gente, está comentando, né? Só apagar aqui. Isso. Tá. É a questão do método. Eu acho muito interessante. Aqui é dá aquela uma cajadada na cobra, vamos dizer assim, né? Ele fala, olha, grifei aqui, porque isso é o próprio Paulo Freire falando. Porque no momento mesmo em que o método é aprendido e possuído pelo educador, no fundo, ao tomar conta do método, ele domestica o educando através do método. Então, aqui, na verdade, é uma crítica que o Paulo Freire faz em relação a certa abordagem do método na educação, né? Ou seja, aquela espécie de receita que a gente procura, que muitos alunos procuram, né? Alunos que estão ingressando ou que estão se formando, né? Para a docência, buscam como o cálice sagrado, né? Existe uma forma aí de ensinar os alunos, né? A melhor forma de ensinar em que todos os alunos aprendam, ou que a maioria aprenda, né? Como se, então, a gente pudesse generalizar o método para além da situação que nós temos, para além do público que nós temos, para além até do assunto que nós estamos trabalhando, que, particularmente, eu acho que já se demonstrou inviável. E aí eu menciono esse trecho porque Paulo Freire vai falar justamente da corporeidade, né, como uma espécie de método que todos nós temos, né? Então, ele vai dizer, olha, numa perspectiva libertadora, que é a perspectiva freiriana, né, os educandos precisam estar absolutamente convencidos de que, em primeiro lugar, enquanto corpos conscientes, nós já somos método. Então, olha que coisa interessante, né? A partir do momento que você já passou por diversas situações, né, de exploração de fenômenos, de exploração do mundo, né, de conhecimento corporal sobre as coisas, você também desenvolve de maneira, entre aspas, né, espontânea, uma metodologia frente ao mundo, né, uma metodologia de vida, né, um método de vida diante das coisas do mundo. É claro que ele sempre, a ideia do corpo consciente é que o corpo é consciente, ou seja, né, nós estamos pensando, e o Eugênio vai falar bastante disso, né, no artigo dele, que eu vou mostrar mais a seguir, nós estamos pensando sempre numa articulação entre o manipular, né, o interagir sobre os objetos, sobre os fenômenos, e uma reflexão sobre isso articulada a essa manipulação. Não é simplesmente o famoso método da redescoberta, né, que é esperar que, a partir pura e simplesmente da manipulação dos objetos, né, que o fenômeno te trará o conhecimento, né, um empirismo extremado que não se verifica na ciência, né? Há aquela famosa frase, acho que atribuída ao Henri Poincaré, né, que a ciência não é uma coleção de dados, né, assim como uma casa, né, não é simplesmente né, um conjunto de tijolos, né? Quer dizer, é preciso você articular esses dados, é preciso você articular esses tijolos de tal forma a produzir a casa que você quer, né? Produzir a ciência que deve ser produzida. Tá? Então, não basta só a empiria, né? A pura empiria, o puro contato com os fenômenos. Bom, aí ele vai dar um exemplo, né? Do que ele está falando mais concretamente, né? Que o Paulo Freire traz, né? Então, constam suas longas experiências para saber espreitar a caça, para saber previamente
onde se dão as coletas de alimentos e de medicamentos mais abundantes, onde descobrir água, né? Conta uma versatilidade para utilizar utensílios, estratégias necessárias para se servirem ou intervirem no ciclo de renovação e da conservação da natureza, né? Então, ele está falando aqui dos antigos grupos humanos nômades que já, então, apresentavam essa atitude, né, metódica, vamos dizer assim, né, do corpo consciente e, portanto, do corpo, né, da atividade metódica. Aí ele vai citando, né, no texto alguns trechos de livros, né, onde essa ideia do corpo consciente vai sendo elaborada, né? Então, aqui, mais um, né? Como presenças no mundo, os seres humanos são corpos conscientes que o transformam, agindo e pensando, o que os permite conhecer ao nível reflexivo. Então, sempre essa ênfase de que o corpo consciente não é uma atividade desprovida, né, de algum grau de conscientização e de reflexão, e também de inconsciência corporal, eu diria, né? Mas não só isso. Então, implica respeito às sensibilidades, estratégias e inteligências próprias dos grupos populares quando se trata de recriar um mundo mais igualitário. E aí, que eu já comentei também na semana passada, no nosso encontro passado, que eu vejo que, no lugar desses grupos populares, a gente poderia colocar grupos de crianças, por exemplo. Eu acho perfeitamente possível fazer essa apropriação aqui das ideias freirianas, e aí que eu cito justamente o trecho da Madalena Freire, né, do que o Paulo Freire vai falar do trabalho da Madalena Freire, porque ele está falando de corpo consciente, ele vai se referir a uma situação de educação com as crianças. Bom, mais aqui uma citação, né, o corpo humano, velho ou moço, gordo ou magro, não importa de que cor, o corpo consciente que olha as estrelas, é o corpo que escreve, é o corpo que fala, é o corpo que luta, é o corpo que ama, que odeia, é o corpo que sofre, é o corpo que morre, é o corpo que vive. Não foi rara a vez que, pondo minha mão afetivamente no ombro de alguém, tive-a de repente no ar, enquanto, curvando-se, o corpo tocado recusava o contato do meu. Então, aqui, na verdade, o autor vai dizer, né, como que essa questão do corpo consciente surge aí para o Paulo Freire como uma espécie, né, de uma autoanálise existencial, né? Então, ele não está falando só do corpo consciente como um conceito, vamos dizer assim, dentro da obra dele, né, que ele está utilizando para interpretar algumas coisas, mas ele também vai cavar na própria vida dele exemplos de situações, né, que ilustram a questão do corpo consciente, né? Bom, aqui, né, acho um absurdo afastar o ato rigoroso de saber o mundo da capacidade apaixonada de saber. E aí que a gente vai pensar nessa articulação, por exemplo, entre o corpo consciente e a curiosidade. Mais adiante vai ser trazida no texto. Que é uma pergunta que, né, que esse outro autor aqui faz, né? É o Francisco Fontanella. Por que o pensamento é do sujeito pensante e não é o sujeito pensante? Né? Então, essa ideia de reificação do pensamento, né? Que a gente tem muita tendência a reificar, né? A coisificar comportamentos ou conceitos abstratos, né? A tal ponto que a gente começa, num determinado momento, a acreditar na existência física dessas coisas, né? Pesquisas recentes indicam que, aquilo que eu comentei, né? Quando alguém lê, por exemplo, o verbo pular, não são apenas os seus lóbulos frontais que são ativados, mas todas as áreas que recebem a informação dos sentidos e motores que coordenam, né, suas ações. Então, isso aqui é muito importante porque a gente que trabalha com formação de professores, com estágio, e que os alunos
escrevem, né, relatórios ou leem textos, né, a gente tem essa preocupação de entender o processo da leitura também como uma ação corporal, como uma vivência corporal. Isso, efetivamente, quando o sujeito está preparado para isso, né? Quando ele aprendeu a vivenciar a leitura dessa forma, né? E isso, obviamente, não é o que a gente mais encontra. Então, é preciso trabalhar isso em algum nível, em algum momento da formação do sujeito. Bom, aqui agora é outro conceito que é muito importante, né, na obra do Paulo Freire. Inclusive, eu coloquei no Google Drive um texto sobre a curiosidade em Paulo Freire, né, curiosidade e interesse, que surgiu a partir de uma oficina que nós realizamos num dos SNEFs, né, dos Simpósios Nacionais aí de Ensino de Física. Esse eu estou tentando lembrar aqui quando foi, talvez em 2007, 2009, aconteceu na cidade né, de São Luís do Maranhão. Então, esse texto lá eu detalho um pouco mais, né, a ideia da curiosidade em Paulo Freire, mas aqui, né, o Paulo Freire ele escreve em um dos livros dele que se ele quisesse ser lembrado por um único conceito, vamos dizer assim, né, da obra dele, ele fala que esse conceito teria que ser o de curiosidade e que ele teria sido um sujeito curioso diante da vida, né? Então, ele vai trabalhar a ideia, né, da importância. Bom, primeiro, a ideia da curiosidade como algo que também pode ser bastante desenvolvido no ser humano, né? No entanto, é preciso aprimorar essa curiosidade, quer dizer, não só desenvolver a atitude curiosa, mas aprimorar a qualidade dessa curiosidade, né? Então, aqui, o Paulo Freire diz o seguinte: o exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca de perfilização do objeto ou de achado, né, ou do achado da sua razão de ser, ou seja, da razão de ser do objeto, né? E aí, então, esse aprimorar a qualidade da curiosidade é o que a gente chamaria aqui, né, promover a curiosidade, né, a passagem do processo de curiosidade ingênua ou espontânea, né, à curiosidade epistemológica. E aí o texto traz uma analogia, né, entre os conceitos de curiosidade em Paulo Freire com os conceitos do Peirce, que eu não vou abordar aqui agora, mas olha só um exemplo aqui, né? Então, ele vai falar justamente dos sertanejos nordestinos, né? São pessoas, em geral, não escolarizadas, que estudam os fenômenos climáticos, preveem precipitações pluviométricas a partir de indícios reveladores. Esses homens e mulheres, não versados em domínios científicos explícitos, adotam critérios interessantes para orientar suas buscas e indagações sobre fenômenos que ainda estão por acontecer. Então, veja bem, qual é a ideia aqui? Não é só desenvolver uma curiosidade em relação a um determinado fenômeno, né? Mas, como a gente leu antes, é desenvolver uma curiosidade em relação à própria razão de ser do fenômeno. Então, é como se você deixasse de olhar, né, a curiosidade, que é o dedo, né, e começasse a pensar, olhar para onde o dedo aponta e por que o dedo aponta para lá, né? Então, para entender por que o dedo está apontando para lá. Né? Então, a ideia de você se debruçar sobre o seu objeto de curiosidade, né, como de uma forma curiosa, né? E aí, então, você desfoca um pouco do próprio objeto e vai pensar nos processos de funcionamento desse objeto, né? E aí eu estou falando objeto no sentido mais geral. Pode ser um objeto concreto como um objeto teórico.
Ó, não significa que eu esteja plenamente consciente de como eu posso fazer tal coisa, ou mesmo esclarecer as causas que fazem com que o método funcione, né? Isso ele está falando ainda né, da lógica em uso do Peirce, aqui, né? Que ele está associando com a ideia da curiosidade espontânea do Paulo Freire. Bom, somos seres dotados dessa disposição para criar hipóteses provisórias certeiras, sem que tenhamos previamente os elementos que deem total segurança para a nossa capacidade de adiantar cenários possíveis. É o tal, né, do palpite que o Freire, desculpa, que o Peirce, né, vai chamar de processo de abdução, né, que não é um processo que vai por vias completamente ilógicas, né? Mas que é essencial na elaboração do conhecimento. E aí o que o texto vai trazer são relações, então, dessa prática da abdução com a ideia do corpo consciente, né? E a ideia da curiosidade como né, um elemento sempre assim instigador desse corpo consciente, né? Bom, ele vai citar também outro exemplo, né, de processos abdutivos, né, que, no caso, ele vai citar processos narrados pelo Freire, né, fazendo uma conexão com a ideia de abdução, a dos pescadores artesanais nordestinos, né, quando praticam o que se chama de pescaria de ciência, entre aspas, né? Aí tem uma descrição de um processo que, né, de triangulação, vamos dizer assim, que os pescadores se utilizam para localizar onde eles deixaram a rede num dia para voltarem no outro dia e resgatarem a rede, né? Então, vocês podem dar uma lida aí nesse processo. Bom, aí o Paulo Freire vai lá afirmar, né, que não há para mim na diferença e na distância entre a ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. Nossa, isso aqui, gente, dá pano para muita discussão, que é essa discussão também bem complexa, né, entre conhecimento científico e conhecimento cotidiano, né? Então a gente tem desde essa perspectiva que vai falar, né, não de uma ruptura, mas de uma superação, e no caso do Paulo Freire, o que ele vai colocar, né? Ele vai colocar que tanto o conhecimento espontâneo, né, quanto o conhecimento científico, ambos são metódicos, ou seja, ambos se direcionam para buscar procedimentos, né, de operacionalização daquilo que está sendo estudado. No entanto, o que o Freire vai colocar é que, no caso do conhecimento científico, além desse aspecto metódico, nós temos o aspecto da rigorosidade, que está relacionada ao processo, né, de você começar justamente da curiosidade epistemológica, né? Quando você começa a relacionar entre si os conceitos, né? A estabelecer classificações entre fatos, acontecimentos, né? Propriedades. Então, aí você está nesse âmbito não apenas metódico, de como fazer, né? De desenvolver essas técnicas de como fazer, mas de como conhecer, né? Que seria a rigorosidade. E aí, nessa rigorosidade, aliada a esse procedimento metódico, que Paulo Freire vai reconhecer a importância do conhecimento científico. Então, Paulo Freire não vai identificar assim a importância necessariamente do conhecimento científico com o conhecimento acadêmico formulado pelos cientistas, né? Ele vai enfatizar a importância de que, assim como os cientistas atuam, né, de maneira metódica
e rigorosa se nós fizermos o mesmo, né? Se nós avançarmos da curiosidade, né, espontânea para a curiosidade epistemológica, né? Transformando a nossa curiosidade como o próprio objeto do nosso conhecimento, aí nós estamos também agindo de forma científica. Não porque nós estamos citando ou circulando pelo universo de concepções da ciência, né? Não necessariamente. Bom, então é aí que eu acho esse texto bem particularmente, né? Eu não estou me autoelogiando, porque não fui eu que escrevi o texto, né? Eu acho um texto bastante pertinente para a gente fazer todas essas articulações, então, entre a ideia de corpo consciente, entre a ideia, né, da atividade da ciência, ok? Bom, eu vou sair agora da tela, retornei, parece que não há comentários aqui no chat, né? Vamos passar, então, Carol, você quer comentar algo? A semana passada, que a gente também estava conversando sobre a corporeidade, eu separei também 2 materiais, né, que eu gostaria de dividir com vocês. Espero não me estender muito, né, mas como eu coloquei aí no chat, né, no grupo Desmutação, a gente tem pensado essa questão da corporeidade, essa relação da educação com o corpo. Aux input mode. É aqui, é aí? O que está acontecendo? Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Estou eu aqui com a minha chinesa aqui. Desculpe, eu esqueci de... Não tem problema, imagina. Mas queria dividir com vocês, então, um pouco dois trabalhos, né, que eu participei, porque quando a gente está falando em corporeidade, tem vários autores aí que a gente pode pensar nessa ideia de que quem educa sempre marca o corpo do outro, né? Eu acho que essa é uma ideia para a gente pensar que, quando eu educo, eu marco o corpo do outro. E a questão é que marcas, né, eu desejo deixar no corpo do outro, que marcas a educação, no caso aqui em ciência e a infância, tem deixado no corpo do outro. Talvez essa é uma provocação para a gente pensar essa série de exemplos, textos, né, que a gente vai apresentar aqui hoje. Ou, não sei se bem apresentar, mas conversar um pouco. E daí eu lembrei dessa experiência, né? Esse livro aqui, não sei se dá para ver, mas depois eu posso fotografar e colocar lá no Classroom, né? Ele é do Kenneth Tobin, lá da Universidade da City University, de Nova York, né? Chamado Mindfulness and Education Sitting for Everyday Life, né? Eu tenho um capítulo nesse livro, e essa ideia do mindfulness, né? Essa ideia da tomada de consciência, né? De uma certa forma, bem resumidamente, porque a gente não vai entrar na definição desse conceito, mas eu vi no livro e nos trabalhos apresentados uma busca, essa tomada de consciência como essa relação daquilo que passa pelo corpo, né? Como aquilo afeta o corpo. Então, eles tinham, por exemplo, usava-se muito trabalho com oxímetros para, numa aula, estar verificando a oxigenação dos estudantes e verificando como que aquele corpo reage, né, e modifica a sua fisiologia mesmo durante aulas. Tem vários trabalhos dessa natureza, né? Mas eu vou mostrar rapidamente para vocês uma dinâmica que eu fiz, né, com alunos das séries iniciais do ensino fundamental, e que isso que gerou
o capítulo que está nesse livro. Não vou explicar o capítulo, mas queria fazer essa brincadeira aqui com vocês, né? Mostrar rapidamente aqui esse material. Vamos ver, compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo? Sim, Carol, está disponível um mapa com um corpo feminino, um corpo de mulher. Deixa eu ver se Isso, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a... Opa! Isso, o que que vocês estão vendo aí? O Marco já começou. Pois é, já falei duas coisas, mas dá para ler aqui o que está sendo indicado, tá bem pequenininho. As palavras aqui não, os termos não é possível a gente ler. Você teria que aumentar a figura a ponto de sair a figura toda da tela, se for o caso. Essa foi uma... Eu vou passar uma sequência de slides, né? Aqui a gente tem o corpo humano, né? Tradicionalmente apresentado nos livros didáticos, né? E daí a gente, então, conversando com os alunos, enfim, o que é o corpo humano, né? Essa foi uma intervenção rápida, né? Eu queria complementar uma intervenção didática, né? Que a gente realizou com estudantes das séries iniciais do ensino fundamental, né? Visando problematizar o que é corpo humano, né? Tradicionalmente, a ciência apresenta um corpo estático, né? Normalmente ilustrados nos livros didáticos como um corpo masculino, né? Perfeito, branco, né? Muitas vezes fragmentados, né? Apresentado a partir de sistemas fragmentados, e essa rápida conjunto de slides gerou uma discussão outra, né? Nesse espaço com esses estudantes, ultrapassando essa definição fechada de corpo da ciência, né, para uma outra dimensão de corpo, e trazendo, inclusive, né, foi muito interessante como essas imagens, muitas afetaram esses alunos a partir de identificações, né, e trouxeram relatos e participações para uma aula, né, para um momento escolar dito de uma educação em ciência, né, que sai desse âmbito de uma definição de um conceito, né, para, enfim, para outras vivências, para outras narrativas, enfim, né? Eu
queria compartilhar esse conjunto de slides, né? Até pensei em postar lá no Classroom, depois a gente pode trocar algumas impressões, porque quando o Marcos traz ali os vídeos, né, é uma relação com o corpo e com o conhecimento, e que eu também vejo, dependendo das ações didáticas, um atravessamento com esse corpo e com esse conceito, não necessariamente nesta manipulação, né? É bem nessa ideia que quem educa marca o corpo, e como aquilo que eu estou inserindo no espaço escolar, né, atravessa o corpo do coletivo, né? Nessa tomada de consciência, nessa ideia de atravessamento mesmo, o que de fato atravessa o corpo, né? Essa rápida provocação, né, a uma definição gerou uma movimentação, né, nessa definição de corpo, nessas vivências desse corpo muito interessante nesse coletivo que estava presente. E daí, deixa eu ver agora onde que eu... Espera lá, para eu agora interromper, compartilhar. Voltei, muito bom. Isso. E uma outra questão que eu queria dividir com vocês, né, que o Marcos trouxe aqui do livro da Paixão de Conhecer o Mundo. Eu procurei o meu aqui, Marcos, que eu estou de mudança, eu não achei. Eu tenho ele escaneado, vou compartilhar rapidinho, mas eu não tenho a capa colorida, bonitinha, porque é um material que eu uso com os alunos, ele está em branco e preto. Mas esse livro, A Paixão de Conhecer o Mundo, da Madalena Freire, né, que o Marcos apresentou aí com essa relação forte com os signos da ciência, que eu acho muito interessante, é essa ideia mesmo de uma educação da criança que se relaciona com o mundo, né? Isso, essa é a capa do livro, né? Costumo trabalhar com as alunas da pedagogia, o capítulo... Esse aqui, ó, acho que eu compartilhei aqui. Eu acho esse livro bárbaro, né? É o capítulo 3, eu acho esse livro bárbaro. É para uma ideia que eu penso, embora a gente está aqui falando de um curso de ciência física para criança, eu acho que a criança não tem essa dimensão disciplinar do mundo, né? Então, quando ela fala a paixão de conhecer o mundo, porque não é uma pergunta de ciência, não é uma pergunta de física, é como toda essa cultura científica e todas as outras culturas estão presentes no mundo, e as questões que as crianças se colocam para esse mundo, o movimento que elas se colocam para conhecer o mundo. E o que eu acho mais legal no livro é que ela vai narrando, né? Ela vai descrevendo esse processo que ela vai vivendo com as crianças, e a gente vai percebendo que talvez mais potente do que as respostas sejam as perguntas das crianças, porque são elas que vão norteando todo esse trabalho pedagógico, todo esse movimento de conhecer o mundo. Então, você lê o livro, ele não tem um projeto a priori, hoje é aula, hoje é o projeto dos índios, não é isso, né? São movimentos das crianças, aonde esses desejos vão aparecendo e ela vai seguindo, né? Ela vai impulsionando, ela vai mediando, né? E saem encontros aí incríveis, né? Então, esse capítulo 3, eu costumo ler, né, não vou ler tudo aqui, mas nas aulas, né, com o pessoal da pedagogia, eu leio esse material inteiro e é incrível, cada um lê uma parte.
O pessoal gosta bastante. Mas aqui, né, o que acontece nesse capítulo 3? Foi a partir do surgimento do Cachimbo da Paz que começaram as pesquisas sobre os índios. Então, vejam, possivelmente não era um projeto índios, né? A gente não vai ler o capítulo 2, mas surge naquele grupo o elemento Cachimbo da Paz. Então, a partir do Cachimbo da Paz, eles chegam até os índios, né? E daí eles fazem uma série de perguntas, e essa escola da vila é em São Paulo, e eles convidam, então, um índio, né? Depois desse período, temos a visita de um índio, o índio Marcos, né? Que faz uma pequena exposição na USP sobre os índios do Xingu, tá? Então, essas crianças vão para a USP, tem essa exposição. Aqui vocês olham um registro que as crianças fazem, né? O desenho delas indo para a USP, o nome do Marcos. E é muito interessante isso. Você compartilhar o seu aí, acho que é melhor. Vou parar o meu aqui, que o seu está mais coloridinho. Você vai seguindo aí. E daí, bem, ele segue, então, nessa conversa com o Marcos, né, de toda essa curiosidade aí dos índios do Xingu, e até que surge o fogo, 2 pontos, mulher pelada. Durante uma conversa na roda sobre índios, onde víamos fotos de índios e índias nus, uma das meninas levanta o assunto. Na minha casa tem uma revista só de mulher pelada. Eu vou trazer amanhã. Posso, Madalena? Claro que pode. E assim combinamos que mulher pelada seria o primeiro assunto da roda do outro dia. Percebi que o interesse, a curiosidade, o que buscavam compreender não era a mulher pelada, mas sim o nascimento. Não o ato sexual, mas sim o parto, pois já haviam observado com frequência várias brincadeiras onde o interesse central era o nascimento e o parto. Separei uns livros sobre parto e todas as suas etapas a fim de levar para a roda. No dia seguinte, no meio da roda, revista Playboy, meio escondida, trazidos por outra criança, e o meu livro sobre parto. Começamos a roda num clima de muita excitação. Todo o grupo num jogo estereotipado do comportamento sexual, tanto masculino como feminino. As meninas diziam para os meninos: olha, nós vamos mostrar para vocês mulher pelada. E os meninos respondiam: mostra, nós queremos ver as boazudas. Mas começamos vendo o livro de Degas, quando salientei a importância dos esboços no desenho que o livro abordava e dei algumas informações sobre o pintor. Aproveitando a oportunidade, chamei a atenção delas para os esboços, que também realizavam quando, ao desenharem, faziam ensaios anteriores ao desenho que consideravam definitivo, assim como o autor, assim como Degas. Seria, então, que guardassem as folhas dos esboços em lugar de simplesmente as jogarem fora. Comparamos as técnicas usadas em dada pintura, seus efeitos e etc. Sublinhei a beleza do traço nos desenhos, a semelhança que havia entre o desenho e um corpo nu de verdade. Acrescentei que os pintores necessitavam de estudar com modelos, outros não. Tentei mostrar, enfim, que o nu não é somente mulher boazuda, pode ser também um desenho maravilhoso de Degas. A excitação foi diminuindo. Passamos para Playboy. Fui vendo calmamente a revista. Quando alguém comentava, olha, Xoxota, eu dizia, Xoxota é apelido, o nome é vagina. Você nunca toma banho com a sua mãe? Não, nunca. Eu só vejo minha mãe nua pelo buraco da fechadura. Pois eu tomo banho com a minha mãe e meu pai. Eu só tomo com o meu pai. Olha, que xoxota peluda. Você tem pelo na xoxota? Não. Pois você, quando crescer, vai ter pelo igual.
como eu e sua mãe. Essas mulheres da revista já têm pelo. E assim vão continuar o diálogo curioso, né? Até chegar na questão da gravidez. Porque como a Madalena já tinha percebido, essa relação do nu tinha muito a ver com uma curiosidade do nascimento, do parto. E o diálogo foi caminhando para essa direção, né? E ela vai seguindo, vai seguindo. Né? E na página seguinte, eu não estou vendo vocês, porque eu estou lendo o texto, mas acho que o Marcos pode mostrar aí. E daí, na última página, né? Aparece, então, as crianças, elas vão dramatizar, né? Ou vão simular um parto. Uma das crianças é a mãe, né? Outra criança é o médico, e elas vão ali dramatizar um parto, simular um parto, né? Aí eu já estou lá na página 101, que é na hora, né? Uma das meninas deitada na mesa, médicos, enfermeiras e acompanhantes ao seu redor. A Madalena pergunta, o que está acontecendo? E eles me respondem, ela vai ter um filho. O médico, com um livro na mão, que era o livro de parto da Madalena, ia instruindo a paciente. Vai, agora você tem que fazer força, mais força, a bolsa de água já estourou. Não, abra as pernas e nada do bebê nascer. Será que vai ser preciso fazer uma cesárea? A Madalena perguntou, né? Mas o jogo ficou um bom tempo nesse impasse, até que a paciente, que estava deitada, deu um bom desfecho para a brincadeira. Não, meu filho não vai nascer hoje, meu marido não está aqui, eu não quero que nasça hoje. Pronto, acabou a brincadeira. No dia seguinte, e aqui é muito interessante que remete ao que a gente discutiu naquele primeiro encontro, né? O como a criança ela incorpora elementos da cultura científica, na cultura onde ela está inserida, mas ela vai além, né? Ela insere elementos da cultura infantil aí. E toda uma dimensão da fantasia, da imaginação, ela transcende, ela aparece nessa forma de se relacionar. Então, ela decide, não, desço da mesa, não vai nascer agora, né? Aconteceu alguma coisa que ela não quis que essa criança nascesse. No dia seguinte, depois do parto, já entraram em classe com todo um jogo organizado. A parturiense, neste dia, era outra. Já tinha trazido uma boneca de pano que discretamente foi colocada embaixo de sua saia. E daí, sim, não vou terminar de ler, aconteceu o parto, o que pôde sair, né, pôde simular ali a boneca de pano, que era o neném e que teve todo o fechamento aí, nasceu, viva, viva. E quem tiver curiosidade, terminem de ler aí o desfecho das crianças e desse parto, né? Só para finalizar, né? O livro, acho que o Marcos pode mostrar aí na página 105, mostra as impressões do grupo de observação, né? Então, essa atividade, junto com a Madalena Freire, tinha 3 estagiários que escrevem uma carta para a Madalena um pouco sobre o que foi esse dia de observação, né? A compreensão deles do que estava acontecendo ali. Essa carta é linda, quem quiser leia depois, mas só para postar para vocês, quem assina a carta é a Anete, o Moca e a Bia. A Anete, estagiária na época, é a Anete Abramovics, hoje uma grande referência nos estudos da infância, né? Professora aposentada da UFSCar e hoje professora titular da USP, né? Uma grande referência aí da infância. A Madalena Freire está editando esse livro novamente, vai ser lançada, é a última versão, e a Anete que vai fazer o prefácio, que vai sair agora recentemente. Mas é isso, queria compartilhar com vocês, vou voltar aqui para a tela. Agora estou vendo vocês. Pronto. E aí? Me ouviram? Agora que eu estou vendo, interrompeu aí minha fala?
Então, eu fiquei na dúvida se era aí ou se era aqui, né, comigo, por isso que eu fiz essa pergunta. Então, não comprometeu o entendimento do que você falou, mas em alguns momentos, sabe aquela travada que dá na tela, né? Então, acho que hoje você está aí com... A sua internet hoje está meio oscilante. Bom saber, tá certo. O João está falando aí que deu para ouvir. Às vezes eu acho que... Aí, acabou de aparecer aqui que está instável. É um texto que não tem como a gente perceber a densidade e a riqueza dos detalhes se a gente não vai lendo exatamente algumas passagens e interpretações e essa paixão de descobrir o mundo mesmo, né, das crianças, e que, no caso, adulto responsável vai permitindo, né, vai tornando possível esses fluxos, né? Essas questões, esses movimentos das crianças. É um livro sensacional, eu acho muito interessante, né? E que, de uma certa forma, materializa um pouco essa ideia que a gente traz aqui da corporeidade, né? Relacionada a elementos da ciência, da cultura científica, na infância, né? Eu acho que é um material, é um texto aí que nos ajuda a visualizar isso com as crianças. É isso. Vou passar a bola. Tem questões aí depois para você dar conta, né? Vamos lá. Oi, João. Legal. Eu acho, João, assim, quando você lê o livro, a sensação que eu tenho é que não é exatamente que as crianças escolhem o tema. É uma ideia de planejamento que acontece no fluxo que as coisas estão acontecendo. Não é um planejamento a priori, né? Nem da criança, nem do adulto. Ele vai acontecendo nesse encontro desse coletivo, desse grupo, né? Entre onde estão adultos, crianças, pais, mundo, mídia, enfim, o que acontece, né? Então, chegou na sala de aula o Cachimbo da Paz, da música do Gabriel Pensador, e ela trouxe para essa ideia, trouxe um índio para eles conhecerem, tal, tal, tal. Desse encontro das crianças com esse índio, surge essa ideia do nu, do corpo pelado, da Playboy, né? E que ela... e ela e, a curiosidade de conhecer o mundo, então aí a gente Carol, agora está passando por uma instabilidade temporal. né, desse encontro, uma instabilidade forte, foi isso? Está chovendo aí? Não, é que como a minha mãe está em casa, ela saiu do hospital e está em casa, eu vim fazer aula em outro lugar, mas já mudei aqui. Professora, desculpe interromper, mas às vezes fechando a câmera, o áudio vai melhor, porque está atravessando a imagem e o áudio. Tá, agora vocês me escutam? Sim. Tá bom. Sim. Então, eu vou repetir aqui, vou fazer essa fala que eu fiz frente à pergunta do João, né? Se as crianças que... Como que é? Se as crianças que escolhem o tema para o debate. Desculpa se para alguns vai ser repetitivo, vou reformular a ideia, né? Eu não acho que são as crianças,
não acho não, né? Ali no caso, não são as crianças que escolhem o tema, nem o adulto. É uma ideia de planejamento de aula que ocorre a partir desse encontro entre adultos, crianças, mundo, atualidade, né? Então, não é aquela ideia de planejamento, este ano eu vou trabalhar com os meus alunos o projeto Índio, mas por quê? Né? Por que trabalhar o projeto Índio é importante para as crianças da educação infantil? Né? Qual é o currículo de educação infantil? Há um currículo a priori, né? Então, o livro dela também nos leva muito a pensar essa ideia de currículo da infância, né? Enquanto currículo, aquilo que é a paixão despertada, né, nesse movimento de descobrir o mundo, e que as crianças vão o tempo inteiro nos colocando essas paixões. Mas então não é exatamente escolher, porque o escolher, por exemplo, na escola do meu filho, eles resolveram fazer um projeto sobre animais, e as crianças vão escolher os animais. É diferente, né? Assim, já foi determinado qual é o projeto, já foi imposto. Ali é uma outra coisa, né? Por exemplo, essa ideia do cachimbo da paz surge da música do Gabriel Pensador, então, que chega à escola e ela vai contextualizar o cachimbo da paz, apresentando, levando um índio para conversar sobre a cultura do Xingu, né? Desse encontro das crianças na USP, com os índios, com as imagens dos índios e das índias nus, né? Surge a ideia do corpo pelado, do corpo nu, dessa curiosidade, né? E daí ela vai acompanhando esse movimento, ela vai acompanhando essa curiosidade, né? Em alguns momentos, né, as crianças vão colocando, ela vai complementando, vai mediando, e numa ideia de planejamento mesmo que acompanha o fluxo do encontro, acompanha o desejo do encontro. Deu para ouvir outra vez? Deu? Foi bem claro, professor. Legal. Então tá bom. Só mudei um pouquinho, já melhorou. Então, João, acho que Oi, Marcos, pode falar, que o João colocou aqui. essa sua resposta, né? Lembra que no texto que eu apresentei antes, ele fala em determinado momento sobre a questão do método, né? E ele diz então que não se trataria do professor né, desenvolver aí, né, trabalhar a partir de um método que se sobrepõe ao próprio aluno, né? E pelo contrário, né, que o próprio aluno se aproprie, né, de uma dinâmica a partir da qual ele reconheça que ele, né, enquanto corpo consciente, já tem um método, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Eu acho que é uma boa... A gente pode articular, e acho que a sua fala com essa parte do texto, porque, efetivamente, uma das coisas que eu mais tenho trabalhado com os alunos, né, as alunas da pedagogia, e mesmo já trabalhava, né, com os alunos da física também, é o processo da mediação. Né? Então, para mim, essa é a grande questão, né, da docência, como se dá esse processo da mediação. Né? E aí eu até uso um referencial, né? Bom, eu utilizo um referencial socioconstrutivista, né, do Vygotsky, da zona de desenvolvimento proximal, da zona de desenvolvimento real, né, da zona daquilo que ele já sabe, daquilo que ele pode saber, e o professor mediando esses campos, né? Mas eu também gosto muito de uma imagem que foi elaborada, né, pelo Fornstein, né, que é o processo da mediação humana, que ele coloca lá um diagrama assim com bem comportamentalista, né, que ele coloca assim: tem o sujeito e a resposta, né? E no meio, tem o estímulo
e a resposta. E no meio dos dois, do estímulo e da resposta, tem o organismo. E o organismo é o sujeito que está aprendendo, né? Que vai, mediante um certo estímulo, produzir a resposta. Mas, entre o estímulo e o organismo, tem a mediação humana. E entre a resposta do organismo e o organismo, tem a mediação humana do professor nos dois casos, né? Então, o professor, de uma certa forma, ele... obviamente, vamos abstrair, né, essa ideia de estímulo, vamos pensar outras coisas, né? Mas o professor, ele é, assim, um filtro, né? Vamos dizer, decodificador e organizador, de uma certa forma, né, desses estímulos, e ele também é um decodificador e um organizador das respostas, né, da reflexão às respostas que os alunos dão aos estímulos, aos processos, né? Então, eu acho muito importante a gente pensar, que não seja essa, né? Mas a gente pensar o que é esse processo da mediação, né? Porque, efetivamente, o professor, né, ele está ali para fazer essa mediação, e aí o que acontece é que ele acaba virando, às vezes, um vilão da história, né? Ao invés de fazer a mediação, e aí, por vários problemas, inclusive do sistema escolar, tal, a coisa desanda bastante. A outra coisa que eu queria comentar rapidamente, antes de passar novamente para a Carol, é assim, né? De fato, pelo que eu entendi, né, do que ela comentou aí, quando eu estava falando da experiência, né, com as imagens que ela apresentou, né, sobre o corpo humano, de que né, a gente está focando mais mesmo assim, na relação do sujeito, né, do estudante, do aprendiz, com os fenômenos naturais, né? É claro que é importante a gente focar, né, porque isso seria justamente o papel da experiência na construção, né, da corporeidade, vamos dizer assim, consciente. Mas é claro que esse processo não passa só pela experiência com o mundo, né? Passa pela experiência com os outros, né? E aí, essa parte, eu acho que ela justamente contemplou, né? Quando ela está trazendo falando ela, a Carol, né? Quando ela está trazendo a discussão. Agora, vocês vejam, só para finalizar, vamos imaginar que alguém fez uma pergunta lá na sala de aula, você está na aula de física, e alguém, papum, né? Olha, joguei 2 corpos aqui de massas diferentes, quem chegou primeiro? Aí você, sem pensar, você fala, não, o corpo mais pesado, é óbvio, né? Aí, nossa, o pessoal, né, você vai pensar 2 vezes, vai falar, meu Deus, né? Cair numa concepção espontânea sobre isso, né? O importante é que você imediatamente já está se dando conta disso, né? O problema é se você achasse que era isso mesmo, pronto, acabou. E aí, quando ela apresenta a primeira imagem, eu faço uma coisa dessa, né? Que é mais ou menos caiu de massa maior, né? Eu vou lá e falo, não, é uma figura feminina, mas hoje, o que é uma figura feminina? Né? Aí depois eu falo, não, é uma mulher, mas hoje o que... Né? Hoje não, desde a Simone de Beauvoir e quem sabe, né, e muito antes, o que é uma mulher, né? Entenderam, né? Então, talvez a gente não considere a gravidade, vamos dizer assim, desta falha, vamos dizer assim, né? Porque nós achamos que, nossa, se o corpo caiu, né, com massas diferentes, se você disse que o mais pesado chega primeiro, você cometeu um gravíssimo erro. Quando chega, né, nas concepções de humanidades, às vezes as pessoas não têm essa compreensão, né? E é importante ter essa compreensão. Muito importante ter essa compreensão, entender que a gente não está falando, né,
não é que os tempos são outros, que as coisas mudaram. Não, gente, a reflexão avança, né? A reflexão transforma, né? E a gente, assim como na ciência, você pode ser negacionista, né? Então, a gente não deveria ser negacionista em relação às ciências humanas, né? A gente precisa também refletir sobre isso, né? Mas, Carol, manda ver. Muito bom, muito bom. Parece combinado. Passei o slide para você fechar com chave de ouro. Muito bom. Tem uma colocação aqui do Evaldo. Ele coloca, né? Eu não sei se eu entendi, Evaldo, me ajuda aí a dialogar com você. Seu comentário, né? Esses conteúdos, pelo que percebi, podem ser melhor abordados nos cursos de pedagogia, certo? Eu, por exemplo, sou físico e não tenho acesso ao ensino fundamental para atuar como professor e interagir, principalmente com as técnicas demonstradas pelo professor Marcos. Você é professor do ensino médio, é isso? Não, pelo que eu entendi, ele não tem contato com a escola, né? Ele está se identificando como físico mesmo. Talvez ele não tenha a licenciatura. Legal, depois conta para a gente o interesse aí pelo curso, porque quando, assim, a ideia não foi um texto para trabalhar com pedagogia, né? É um texto que mostra, né, que eu trabalho com a pedagogia, mas é um texto, é um livro da Madalena Freire que nos fornece elementos para pensar essa proximidade da cultura científica com as crianças, né? Que, de uma certa forma, é o tema do nosso curso aqui. E assim como o que o Marcos, os vídeos que ele postou no Classroom, né? Não são exatamente para um curso de pedagogia, é para problematizarmos aqui a temática do curso, que é pensar o ensino de ciências, o ensino de física ou a cultura científica para as crianças, com as crianças, né? Ah lá, a Júlia colocou, não, é porque a licenciatura só dá habilitação para o ensino médio, acredito que seja isso. Bom, só falta o próprio Evaldo esclarecer, né? Se ele é licenciado, dá aula no ensino médio, ou se ele é bacharel em física e não trabalha com a escola, né? De qualquer forma, como eu já comentei aí dos pontos passados, o nosso foco aqui não é diretamente a sala de aula, né? Justamente para pessoas como o Evaldo também, né? Que queiram se aproximar disso, que queiram pensar a educação, né? Em física com as crianças. E aí, o que a gente colocou, que é o nosso pressuposto, né? Não tem como, a Carol mesmo falou disso, né? Não tem como a gente não se envolver com outras questões para além da estritamente do ensino de física, mesmo porque não há ensino de física como disciplina para as crianças. Olha, se tiver, eu não duvido que algum colégio por aí, né, já tenha instituído para as crianças, né, ensino de física, de química, de biologia, com professores próprios, né, para isso, né? Aí caberia uma discussão, mas eu, particularmente, eu não vou nessa direção, né? Nós temos um problema na sociedade contemporânea que está vinculado, muitas vezes, com a formação especialista precoce, né? Ou a tentativa de promover uma formação especialista precoce. Vamos pensar que todo o nosso sistema de ensino, e eu reafirmo o que eu falei, todo o nosso sistema de ensino, seja esse que está aí, né, reformado, seja esse que está reformado, nem reformado é, né? Então, vamos nos ater ao sistema de ensino tradicional, mesmo que ele não tenha sido bem sucedido, o pressuposto básico dele é propedêutico, né?
assim, todo mundo está preocupado em preparar os alunos para o vestibular, inclusive a pré-escola, né? Então, por isso que eu não vou estranhar se aparecer aí professores de física, química e biologia, trabalhando com as crianças, né, na pré-escola. Bom, o Evaldo parece que estava com problema do computador, Evaldo, assim, se você conseguiu entrar agora novamente, acho que você nem vai ver as perguntas. A pergunta é o seguinte, nós queremos saber se você é físico, bacharel, se você é licenciando, trabalha no ensino médio, porque a gente entendeu que você não trabalha no ensino fundamental. E aí a gente está dizendo que não, né, aqui a gente não está focando as atividades que a gente traz, as discussões que a gente traz de sala de aula, numa perspectiva, sei lá, dialética, né, de não pensar a teoria fora desse contexto, porque nós estamos no âmbito, ainda que seja de investigação, em educação. Em educação. Então, o Evaldo está falando que ele é bacharel e licenciado em física. Pois é, como que o licenciado em física acaba no ensino fundamental, se, como já foi colocado aqui, né, pela Júlia, o bacharel em física, ou licenciado em física, melhor dizendo, a princípio ele não pode dar aula para as crianças, né? Então, como é que algumas pessoas vão ter esse contato? É o caso do professor Eugênio, que eu havia comentado aqui. O Eugênio, que é o do texto, né? Eu vou colocar o texto aqui rapidamente. Dada o momento aqui, eu vou antecipar um pouco, né? A abordagem do texto, quer dizer, antecipar não, simplificar, mas vamos fazer o seguinte, para a gente não passar diretamente no texto, eu ficar naquela correria, né? E depois, no final, a gente pensa, nossa, mas podia ter ido mais devagar. Vamos fazer aqui um interlúdio com alguns experimentos que eu trouxe para mostrar para vocês, que o Eugênio vai falar no texto dele, né? O Eugênio também foi formado, foi licenciado em física, aí ele fez o mestrado dele em educação, doutorado dele em educação, ele é professor da Unesp de Rio Claro, trabalha lá com ensino de física e com a formação de pedagogos também, né? O professor Eugênio fez, acho que o mestrado dele em 1990, orientado pelo professor, né? Está escrito no texto aí, depois, né? Eu vou mostrar para vocês. Orientado pelo professor Norberto Cardoso Ferreira, né? Que, como eu comentei aqui na primeira aula, ele trabalhou na época do Paulo Freire na prefeitura em São Paulo. O professor Norberto Cardoso Ferreira era um dos assessores da Secretaria de Educação do município de São Paulo para o ensino de ciências. E o professor Eugênio foi orientado por ele, assim como pelo professor Fuad, que eu já citei aqui, Fuad da ERSAAD. Eu acho que ele, inclusive, parte da investigação dele, ele fez junto ao SIC lá, né? Centro Interdisciplinar de Ciências, onde eu fui estagiário por 2 anos, e nós nos cruzamos lá nos anos 90. Depois disso, o professor Eugênio foi para a Unesp em Marília, lá onde há um curso de pedagogia, e depois ele se transferiu para a Unesp de Rio Claro, né? E continua atuando lá como professor, né? E é também uma pessoa atuante aí na área de ensino de física, junto, inclusive, à Sociedade Brasileira de Física e à Unesp. E aí ele tem um texto clássico que, deixa eu já abordar aqui, aí eu mostro o texto, vou para os experimentos e, o sobrar de tempo, a gente volta no texto novamente, né? Deixa eu ver se eu já nem deixei o texto dele aberto aqui, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui, só um minuto, pessoal, já. Então, esse aqui é o texto que eu estou me referindo,
né? O professor Eugênio, que eu estou citando, é o professor Eugênio Maria de França Ramos. Esse texto aqui do professor Eugênio, eu retirei foi do Caderno Brasileiro de Ensino de Física, mas esse texto é muito famoso, né? Assim, eu usei ele ao longo da minha vida aí profissional diversas vezes, e ele também está disponível num dos livros editado pelo professor Roberto Nardi, né? Com textos, né, de ensino de física, então ele está lá, né? A primeira edição, volume 1, daqueles livros editados pelo professor Roberto Nardi, lá da Unesp de Bauru, traz o texto do Eugênio. Então, vocês podem encontrar facilmente esse texto pela internet, inclusive, né? Bom, e aí, então, nesse artigo, né, o professor Eugênio vai fazer uma defesa do lúdico na educação em ciências, inclusive com brinquedos, né, e atividades que se adequam ao universo da criança. E aqui ele não cita Paulo Freire, né, não é um referencial para ele, quer dizer, ele até cita o Paulo Freire no texto, mas ele não colocou ali na referência bibliográfica, porque ele não fez uso efetivamente, né, de uma referência bibliográfica do Paulo Freire, mas a discussão que ele faz aqui sobre o lúdico, sobre a manipulação né, do fenômeno, dos materiais, tem forte relação com as ideias né, da curiosidade epistemológica e ingênua do Paulo Freire, né? Então, eu vou depois, né, comentar o texto aqui do professor, né, Eugênio, mas vocês observem aqui coisas que ele está propondo para trabalhar aí com o que ele está chamando, né, do experimento lúdico, né? Então, por exemplo, aqui um copinho com material de baixo custo, né? São 2 copinhos de plásticos unidos aqui. Ele vai unir com a fita adesiva e depois ele vai pegar um elástico, né? Prender esse elástico, colar esse elástico né? No meio dos 2 copinhos, onde os 2 copinhos se conectam. Ele estica o elástico e aí o que acontece, né? Ele, só retificando aqui, né? Ele não cola o elástico nos copinhos, ele só enrola, né, o elástico nos copinhos, justamente no ponto onde, sim, os copinhos se conectam, né? E aí, então, ele puxa o elástico, né? E na hora que ele solta o copinho, aqui é um registro de uma possível trajetória feita pelo copinho, que seria surpreendente, né? Porque a gente está esperando um determinado tipo de trajetória que a gente associa com o lançamento balístico ou oblíquo, né? E não é isso que acontece, né? Então, aí, obviamente, isso tem a ver com o fato de que o copinho rotaciona, né? Antes dele ser, no momento que ele é lançado. E aí tem outros experimentos, né? Esse aqui, que é um tubo de ensaio preenchido com água, e aí, olhando através do tubo de ensaio, você vê que só a palavra rala fica invertida, a imagem dela fica invertida, e as palavras Chico e Coco não. E aí, porque esse aparente, né, é um aparente dilema aí, ó. Olha só, uma palavra inverte, 2 outras não. Então, ele vai falar algumas coisas aí sobre o ensino lúdico, né? Também ele faz a ressalva, olha só aqui, né? Ele cita esse autor aqui, Capsa, que foi prêmio Nobel de Física, né? Que teria dito, né? Para que um estudante compreenda um experimento, ele próprio deverá executá-lo, mas ele entenderá muito melhor se, além de realizar o experimento, ele construir os instrumentos para a sua experimentação, que é o que o professor está propondo nesses experimentos que eu relatei aqui para vocês. Então, eu vou mostrar outros experimentos que não são construídos, né, pelo
pelo aluno, né? São já experimentos, brinquedos industrializados, mas a gente poderia também pensar nesses brinquedos aí construídos pelo próprio estudante, né? Então, só para dar uma olhada aqui nas referências, o professor Ferreira, como eu disse, foi orientador do Eugênio. Aí ele cita, sim, o Paulo Freire, né? Educação como Prática da Liberdade, um famoso livro, né? O Jogo como Elemento da Cultura, do Huizinga, né? O prêmio Nobel que eu acabei de citar, né? O Capsa, o Piaget e o trabalho dele que tinha sido apresentado, né? No SNEF, né? Simpósio Nacional de Ensino de Física, em 1993, em Londrina, estava presente nesse SNEF também, e mais outro trabalho que é a própria dissertação de mestrado que ele desenvolveu em 1990, lá na USP, ok? Então, agora eu vou tentar me transferir para outra câmera. Esperamos que não comece a dar aquelas trepidações, tal. Se começar, eu volto aqui nessa câmera. Vocês vejam que no processo de transferência, a câmera... Peraí, vamos ver se... Eu estou com a câmera fechada aqui, mas ela não está abrindo. Só um minuto aí, pessoal. E deu aquela travada básica geral. Essa câmera que eu tenho aqui auxiliar, ela não quer participar desse curso. Bom, voltei aqui para esta câmera, então vai ficar um pouco mais sem graça, né? Porque eu pretendia mostrar os objetos em ação. Deixa eu ver se eu consigo inclinar aqui essa câmera para baixo e vocês vão ver os objetos aqui sobre a mesa. Vou tentar fazer uma coisa que eu não fiz na semana passada, que é aumentar, se eu aumento a tela para eu mesmo conseguir enxergar melhor o que eu estou fazendo. Então, agora eu estou vendo o que vocês estão vendo. É incrível os problemas de simetria aqui quando a gente mexe com a câmera, que a gente acha que tem que ir para um lado e está indo para o outro, né? Então, olha só. Esse peão, eu havia, inclusive, ilustrado ele na divulgação do curso, né? Que é um peão especial, né? Tem uma propriedade bastante curiosa, e, inclusive, já foram escritos alguns artigos, né? Sobre isso, e aparece lá o Einstein e o Bohr, né? Historicamente, tem uma foto do Einstein e do Bohr brincando com esse peão. Vamos ver se a gente consegue rodar o peão aqui. Deixa eu desligar o meu, vocês estão vendo que ele está vibrando aqui, porque eu estou com ar-condicionado não, né? Com o ventilador ligado. Então, deixa eu... Baixei aqui o ventilador. Vamos ver se... Olha o conhecimento corporal. Quando ele funciona, ele sai da câmera. Então, a câmera... Espera aí que eu vou levantar essa câmera a uma altura maior. Espera aí. Ela tem um tripé. Focar na mesa, né? Daqui a pouco eu foco no chão e coloco tudo no chão.
Agora sim. Você sabe, peraí. O duro é rodar o peão com ele no campo de visão de vocês, né? Sem que ele tenha do atrito dele com a mesa. Então, vamos rodar um outro peão que não vai dar vexame como esse. Vou colocar uma base aqui, esse ele fica numa base fixa, depois a gente tenta voltar naquele lá. Bom, o peão sempre é objeto, né, de curiosidade pelo seu comportamento físico inusitado. Deste lado que eu coloco. Então, é o fato que originalmente o peão começa a fazer a sua rotação e se mantém estável, né, na vertical, depois, à medida que a rotação vai diminuindo, ele cai, né? Só que aqui isso está acontecendo bem rapidamente. Mais uma vez. Opa. Engraçado. Mesmo que a gente esteja virtualmente, que eu não esteja vendo ninguém, ainda assim a gente fica nervoso, né? É como a mente humana funciona. A rotação dele ficou pequena. Bom, vocês já viram aí, conhecem o peão, tal. A outra brincadeira, que também envolve aí conhecimento, né, físico, né, e corporeidade, é a tentativa de, olha só, de trocar, que você conseguir parar uma das esferas e colocar a outra em movimento. Então, isso é uma troca de quantidades de movimento, né? Uma coisa também meio curiosa, né? Que as crianças brincam não na horizontal assim, mas, né, na vertical. E o grande desafio é justamente você conseguir bater, né, as bolas aqui de tal forma que uma pare e a outra... Ah, lá, agora foi. Isso nós teríamos que ver em câmera slow motion, né? Mas aqui vocês vão vendo que vai trocando movimento, né, de uma bola com a outra, a velocidade de uma é transferida para a outra, né? Conservação da quantidade de movimento no caso de uma colisão perfeitamente elástica. Esse brinquedo também ele tem um comportamento, vamos ver se vai sair dentro do campo da câmera, né? Vou ajustar aqui. Aí. Esse que é o comportamento inusitado dele. Vou mostrar mais uma vez. Que eu acho que lembra justamente aquele proposto pelo Eugênio, né, do copinho que gira e tem uma trajetória, né, que a gente fica meio... Aí, pronto. Quer dizer, como pode um corpo mudar, teoricamente, né, parece, né, mudar o seu estado de movimento por ele mesmo, né? Isso violaria a primeira lei de Newton. Quer dizer, eu estou lançando o disco numa direção em sentido, e aí ele mantém a direção e inverte o sentido, parece que por ele mesmo. Bom, agora, deixa eu ver se eu consigo achar novamente o peão. Novamente, eu acho que esse peão vai ser aquela coisa que eu vou ter que gravar e colocar depois aqui para vocês, porque o campo de visão que eu tenho aqui da câmera está pequeno para que eu consiga colocar o peão em rotação. Então, vou mostrar aqui, olha, eu comentei na aula passada o que, né, a atividade de equilíbrio que eu havia feito com os meus alunos, né, na licenciatura de localização do centro de massa de figuras planas. Não era essa figura que eu estou mostrando para vocês, né, que tem um caráter mais lúdico, mas também... Né, o interessante aqui é o seguinte: eu equilibro essa placa nesta base, e aí eu vou apresentando várias
né, várias bases diferentes, aí, várias placas, né, com formatos diferentes, para serem equilibradas aqui, até que eu apresento esta figura para ser equilibrada nesta base, e aí, então, a gente vai se deparar com um problema que é justamente esse de que o ponto, né, de equilíbrio, né, o centro de massa aqui, ele está fora do próprio corpo. Então, não seria possível equilibrar essa figura. E, por último, uma coisa bastante simples, que sempre eu acho muito cativante, né, que é esse tubo, né, que, inclusive, ele é muito utilizado como bebedouro de pássaros, né? Que não diretamente, né? Sendo que, para alguma pessoa aí que não conheça, né, as leis físicas, eu sempre acho que é um comportamento bastante curioso, né? O fato de que a água não caia, e se a gente fizer um pequeno furinho aqui, não tem agora um objeto pontiagudo, não preparei para isso, aí sim nós temos a queda da coluna de água. Então, veja, a única coisa que está sustentando essa coluna de água aqui é a pressão atmosférica externa, né? E aqui, no caso, é uma atividade que a gente pode fazer com materiais caseiros mesmo, né? Bom, então, eu acho que eu vou ficar devendo só a experiência com o peão, né? Que ele começa a girar, inverte o seu sentido de rotação. Vou voltar aqui na câmera. E começa a virar de ponta cabeça. Tem que deixar tudo pré-formatado, né? Senão dá problema. Bom, faltam 10 minutos ainda. Eu não sei se a Carol gostaria de falar algo. Eu voltaria no texto do Eugênio só para dar uma finalizada. 5 minutinhos, Carol, pode ser? Tá Contigo, pode terminar. Só para contextualizar melhor essas coisas que eu estou fazendo aqui, senão elas podem ficar meio assim perdidas, né? Então, olha só, o Eugênio, ele vai fazer a defesa, né? Olha só, ele usa termos aqui que lembram muito as próprias, né, palavras aí do Freire, né? Olha só, nesse artigo analisamos formas de resgatar o ato exploratório integrado ao lúdico através do aprendizado escolar. Isto é, procuramos discutir como a curiosidade, a vontade de manusear e o interesse, né, podem ser despertados através de um trabalho voltado para o ensino de ciências, tornando acessível e, se possível, agradável para as pessoas de diferentes faixas etárias. Eu acho interessante esse ser possível aqui, porque é aquilo que eu havia dito antes, né, sobre a questão do lúdico e da frustração. Por exemplo, agora mesmo, a gente teve um exemplo aqui com o peão, que né, não consegui fazer o peão rodar, tal, então temos que lidar com essa frustração, né? Algumas considerações iniciais sobre a aprendizagem e o lúdico, então ele vai passar aqui, né, pela discussão construtivista, né, das ações interiorizadas, segundo o modelo piagetiano de construção do conhecimento, né, e que são reestruturadas logicamente pelo sujeito. O aprendizado de um certo conceito é resultante da combinação de um conjunto de diversas, né, diferentes ações, sensações que contribuirão individualmente, algumas mais, outras menos, para que o sujeito elabore uma nova visão da realidade. Eu grifei esse trecho aqui justamente para reforçar aquela ideia, né, de que o aprendizado não pode passar só pelo conceito, né, pela organização mental hierárquica dos conceitos. É preciso que ele tenha um substrato também na atividade, né, corporal.
Ele diz assim, olha, essa mesma ludicidade do jogo, que ele está falando antes, né, disso, e do brinquedo, pode estar presente no ato de ensinar ciências com os objetos. Então, aqui ele já faz uma ligeira distinção entre as coisas, né? Não é o lúdico estritamente, né? Não é o lúdico pelo lúdico, que seria uma educação mais aberta ainda, né, do que a educação em ciências. Então, é um lúdico, né, que pode estar presente no ato de ensinar ciências com objetos ou mesmo ideias, né? Aí ele traz os exemplos que eu já mencionei com vocês, né? Então, ele diz, olha, o lúdico no ensino não é uma estratégia didática que se pode dizer que ocorrerá com hora marcada. É daí que ele faz, então, as ressalvas em relação à distinção entre o lúdico, estritamente falando, e o lúdico no ensino de ciências, né? Então, aí ele vai chamar de desafio lúdico esse que a gente estaria trabalhando na educação em ciências, né? O desafio lúdico comporta uma perspectiva didática que poderíamos definir como conviver e gerenciar o caos, diferentemente do que a gente poderia pensar, né? Ou seja, estabelecer um clima de conflitos teóricos que desafiem o aprendiz a buscar uma solução. Esse que ele chama de clima didático deve preservar os direitos que temos de errar, de mudar de opinião, de errar de novo, se necessário, de mudar de opinião e por aí vai, né? Então, vejam que aqui a questão do estritamente lúdico, prazeroso, né, ela ganha uma conotação um pouco diferente. Ele diz assim, ó, propomos o uso de experimentos, brinquedos e jogos da forma mais ampla e lúdica possível. Entretanto, numa perspectiva didática, não podemos nos restringir ao brincar desinteressado, que seria uma perspectiva mais ampla de ação, né, de aprendizagem na infância. Bom, aí ele vai para os exemplos que eu já mencionei, de como esses brinquedos que ele propõe aqui geram conflitos, né? E que precisariam ser, esses conflitos levariam ao vamos dizer assim, né? ao comportamento curioso. Aquele trecho que eu já citei da importância de construir o seu próprio material. Aí ele enfatiza de novo, né? Não propomos a perseguição do prazer como finalidade para o ensino, apesar de que isso, de vez em quando, até faria bem às pessoas. Tal ludicidade envolve desafios, isto é, problemas em que o sujeito seja instigado a pesquisar e propor soluções. Aí ele diz que a perspectiva lúdica ela seria naturalmente interdisciplinar. E é isso aí, né, que eu tinha para falar do texto do Eugênio. Bom, então agora a gente vai já para o encerramento. Deixa eu ver se nós temos aqui alguma questão. As pessoas foram se colocando aí. Tá no Drive, sim, Evaldo. Perguntou se esse texto está no... Sim, tá sim. Drive, tá. Então, Carol, quer comentar alguma coisa? Você leu aí? Não, acho que as pessoas perguntaram do texto, gostaram, né? O Ernesto é professor de Física do Ensino Fundamental 1, compartilhou uma experiência no Facebook, eu ainda não tive a oportunidade de entrar, está aprendendo muito com o curso, e menciona aqui o Alberto Gaspar, mentor da Unesp de Guaratinguetá. Olha, posso Oi. fazer um comentário rápido? Realmente, eu não mencionei aqui, o professor Alberto Gaspar, ele
levou a experiência do Centro Interdisciplinar de Ciências da USP para a cidade de Cruzeiro, né, onde próximo da Unesp de Guaratinguetá. Então, ele também trabalhou com o FUAD e depois desenvolveu o doutorado dele sobre atividades experimentais em museus de ciências a partir da perspectiva vygotskyniana. Pode ir falando aí, Carol. Tá, isso, trabalho em Cruzeiro, o Ernesto colocou. E o Juliano está com a mão levantada. Então, fale, Juliano. Vai lá, Juliano. Em relação a uma pergunta, não sei se é possível pontuar para mim, mas sobre Paulo Freire. Ali na pedagogia do oprimido, né, ele fala toda aquela questão ali, né, de como se apropriar do universo temático do grupo, né, ou na educação formal dos estudantes, né. Ele coloca ali que precisa de uma equipe multidisciplinar e tal, né. E qual a obra assim, que ele pontua mais essa questão de explorar essa questão desse salto, né, entre a curiosidade espontânea e a curiosidade epistemológica? Existe uma obra mais que ele trata isso com mais densidade, profundidade, ou também está diluída por toda a obra dele? Olha, Juliano, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, assim como vários outros conceitos na obra freiriana, não tem um livro especificamente, né, onde aquele conceito é mais explorado, né? Agora, tem livros escritos sobre a obra freiriana, onde esses conceitos são mais explorados, né? Eu não me lembro o título aqui agora, mas eu estou me lembrando de um já clássico, onde as ideias de concepções espontâneas, né? Conhecimento, curiosidade ingênua, né? E curiosidade epistemológica são bastante trabalhados. Só que aí eu vou ficar devendo o título, mas eu coloco no Google Classroom, vou colocar lá a referência desse livro. Vocês, quem tiver interesse, pode dar uma olhada lá, vai encontrar uma discussão mais aprofundada sobre essa noção freiriana de curiosidade. Ok? Obrigado, professor. Bom, então agora acho que a gente está finalizando. Deu para rodar só mais um peãozinho aí, mas... O outro peão tem que procurar onde ele caiu aqui, não vai dar para fazer isso agora, né? Mas eu vou gravar um vídeo com ele. Bom, gente, é isso aqui hoje, né? Acho que podemos encerrar, né, Carol? Sim, sim. Deu horário aí. Boa semana para vocês. Nos vemos na próxima terça, ou nos ouvimos. Um abraço, gente. Boa semana. Pode parar a gravação, Amanda.